Falar em inaugurar o ano, saiu a primeira pesquisa Genial Quest para a presidência da República em 2026. O presidente Lula vence em todos os cenários do segundo turno, mas a gente vai acompanhar agora presidência da República, segundo turno, intenções de voto, 44% presidente Lula, 39% Tarcísio de Freitas, 13% branco nulo e 4% indecisos. Então, nesse cenário, com o governador Tarcísio de Freitas, margem de erro da Genial Quest, 2 pontos percentuais para mais ou para menos. Temos uma outra projeção para a gente acompanhar aqui. Intenção de voto, presidência da República também em segundo turno, quando o adversário de Lula é Flávio Bolsonaro. O presidente da República, nesse caso, tem 45% das intenções de voto e 38% para Flávio Bolsonaro. 15% branco nulo, 2% indecisos e, claro, a Genial Quest faz toda a projeção, a comparação agosto, dezembro e janeiro e é, em relação a Flávio Bolsonaro, o melhor resultado desde o mês de agosto. Subiu praticamente 6 pontos em 6 meses. E, por último, a última projeção, Flávio Bolsonaro vai até o fim com a candidatura à presidência da República? 54% dos eleitores acreditam que ele vai até o fim. 34% dizem que o senador quer usar a candidatura para negociar. 12% dizem não sabem, margem de erro de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. Deixa eu chamar os nossos comentaristas, começo aqui pela Dora Kramer. Destaque para o senador Flávio Bolsonaro, pode entrar também, Denise, aqui com a gente. Destaque para o senador Flávio Bolsonaro, é o que você mais ressaltaria nessa pesquisa? Não. O que eu mais ressaltaria é que a manchete, digamos assim, a frase que comanda todos os noticiários da pesquisa é: presidente Lula lidera em todos os cenários. É um excesso de otimismo, porque, na verdade, quando a gente vai examinar a pesquisa, a gente vê que a situação do presidente Lula é absolutamente desconfortável, porque de Tarcísio a Flávio, a Zema, a Caiado, a Ratinho, todos na simulação de segundo turno aparecem ali com 30%, o que aparece com menos, eu acho que é o Caiado, com 31%, ou o Zema, não, o Caiado tem 33%, o Zema tem 31%, e assim vai, o Ratinho tem 36%, o Tarcísio tem 39%, o Flávio Bolsonaro tem 38%, então é um cenário que a gente vê que no segundo turno, que vão ser só 2 candidatos, vai todo mundo contra o Lula, então esse povo que tem tanto, que tem 30 e tantos %, vai se juntar a quem for adversário do Lula. Então, o presidente Lula está ali sozinho, primeiro que é presidente da República, segundo, usando a máquina deslavadamente, e terceiro, que está em campanha. Por exemplo, o Tarcísio que aparece o mais perto dele no segundo turno, faz isso, consegue essa pontuação sem admitir que é candidato à presidência da República. Ao contrário, dizendo constantemente que é candidato à reeleição, que está fora do páreo nacional e, portanto, não está em campanha. Imagine se ele resolver ser candidato à presidência da República, a campanha dele parte desse patamar. Então, isso é piso. Esses 39 é piso. O do presidente Lula, que está em campanha, a gente pode interpretar que esses 45 sejam teto. Então, por isso que eu digo, o que me chama a atenção é a extrema situação desconfortável do presidente Lula se a gente pegar e destrinchar, olhar pelo meio e não assim só os dados absolutos, essa pesquisa. Kobayashi, e com base nesses números, olhando para o campo da centro-direita, não tem decisão nenhuma ainda ou isso consolida talvez essa pré-candidatura de Flávio Bolsonaro? Não, tem campo aberto ainda, Thiago. Há muito ainda a se discutir e a se definir no campo da centro-direita. Eu já passei por algumas leituras desde o momento em que o Flávio Bolsonaro foi anunciado como ungido pelo pai para disputar as eleições. Inicialmente, imaginei que fosse, de fato, uma jogada dentro de um grande acordo para que depois houvesse a cessão, uma retirada da candidatura em prol do nome do Tarcísio, por exemplo. Em outros momentos já fui convencido até de uma tese de que
a família Bolsonaro não abençoaria alguém de fora pensando em décadas, né, ou em próximas eleições. O Flávio Bolsonaro pode disputar mais umas 7, 8 eleições pela frente, ele tem 40 e poucos anos de idade, enfim, e até fui lembrado pelo Fábio Piperno outro dia de que o Brizola uma vez abençoou o Lula no Rio de Janeiro e no Sul e nunca mais o capital político voltou para ele, ficou com o Lula, tanto que o presidente Lula tem ainda esse capital, tanto no Rio Grande do Sul quanto no Rio de Janeiro. Então, a família Bolsonaro, passando para o Tarcísio, ele ganhando a eleição, o capital da família Bolsonaro iria por água abaixo, nem nas próximas eleições teria condições, nenhum de seus filhos, né, para usufruir desse capital formado pelo pai. Então, eu não sei exatamente como isso vai se definir. Fato é que, não sei se a Quest traz essa informação, mas em algumas outras pesquisas a gente vê também o índice de rejeição. E aí a gente precisa considerar também que o Flávio Bolsonaro, dentre esses da centro-direita, é um dos que tem maior rejeição. E isso, em campanha, se potencializa. Se a gente se lembra do método do PT em campanhas anteriores, como foi, por exemplo, a campanha mais simbólica disso, em 2014, quando a presidente Dilma fez uma campanha negativa muito forte contra a Marina Silva, que naquele momento pontuava muito bem, em decorrência, claro, de um compadecimento pela morte do Eduardo Campos. Se o PT escolhe fazer campanha negativa contra o Flávio Bolsonaro, que tem rejeição e tem motivos para ser rejeitado, se isso for bem explorado, talvez isso pese na decisão daqueles que são mais estudiosos dentro dos partidos políticos, e aí outros seriam beneficiados. O caso de Tarcísio, Ratinho, Zema, Caiado, entre outros. Lembrando, Enes, essa pesquisa foi feita entre os dias 6 e 11 de janeiro, mais de 2.000 entrevistados, distribuídos em todas as partes do país, com 2 pontos de margem de erro para mais ou para menos. E o mercado financeiro, hein? Como reagiu essa pesquisa? Já reagindo ao cenário eleitoral? Eu acho que reagiu muito ao que Dora falou. Essa dificuldade que o presidente Lula pode enfrentar num segundo turno que muito possivelmente vai ser definido, nós sabemos, pelos indecisos, que ainda tem um percentual importante, e também pela rejeição, como o Coba ressaltou. Agora, para o mercado financeiro, o fato de Flávio Bolsonaro ter avançado um pouco, de ter diminuído a diferença de Lula frente aos vários candidatos no segundo turno e aumento da rejeição ao governo Lula, fez com que o mercado comemorasse. Sabemos que o mercado torce contra o atual governo, faz críticas pesadas, especialmente pela gestão das finanças públicas, mas em outros aspectos também. Agora, o mercado financeiro hoje tem uma reação muito positiva, a Bolsa de Valores subiu quase 2%, mesmo com fatores de pressão preocupando, como é o fato da tentativa de Trump de interferir no Federal Reserve, nas decisões sobre os juros. Durante o dia também a Bolsa estava até mais animada a partir da divulgação da pesquisa, cedeu um pouquinho depois que saiu a notícia sobre a restrição aos vistos nos Estados Unidos, que depois vão se restringir aos vistos para imigrantes, mas de qualquer forma pegou mal também no mercado financeiro, preocupações com o Irã, tudo isso fez com que o dólar subisse, mas a Bolsa bateu um novo recorde de pontos, 165 mil pontos, alta de 1,96%, é isso. Só quero lembrar mais um ponto, que quando foi anunciada a candidatura, a pré-candidatura de Flávio Bolsonaro, indicado pelo pai, o ex-presidente Bolsonaro, o mercado teve uma reação muito ruim, até pela pontuação dele nas pesquisas. No dia 5 de dezembro, a Bolsa de Valores caiu 4%, isso depois de, na véspera, ter batido um novo recorde. Então, a gente vê que o mercado vai mudando de opinião conforme vão surgindo as pesquisas e as novas leituras feitas em cima desses dados.